Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Eu tenho um texto da palavra do Senhor aqui no livro de Atos, no capítulo 17, e no versículo 24, está escrito assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Glória a Deus. Então, o tema desta mensagem é habitação de Deus. Nós vamos então entender o que é a habitação de Deus. Eu quero estar neste momento aqui de conformidade com o que está escrito aqui em Atos 17, seguir aqui alguns versículos sobre o discurso de Paulo em Atenas, aonde se encontrava ali muitos religiosos, que em algumas traduções chama, ao invés de estar religiosos, está supersticiosos. Porque na realidade o religioso, ele é um supersticioso. E ele não entende como nossos irmãos atenienses, eles não entendiam, não compreendiam, e além de tudo, para ele o Deus, que é o Deus dos céus, o Deus que Paulo ali estava pregando para eles, era um Deus desconhecido. Infelizmente, para muitos nas chamadas igrejas, porque na realidade igreja somos nós, mas nós costumamos chamar de igreja onde nos reunimos numa construção de pedra, por fim, muito bem ornamentadas, mas chamamos de igreja porque na realidade nós estamos ali reunidos e nós somos a igreja reunida. Então, por isso que acostumamos chamar esses lugares, por exemplo, de igreja, e até mesmo colocamos uma placa dizendo aqui é a igreja tal. Porque nós reunimos como igreja e Deus nos recebe, Deus nos aceita como igreja. Mas aqui Paulo, no seu discurso ali em Atenas, a Bíblia vem a dizer que Paulo passa e Paulo começa a observar o culto deles. Paulo começa a observar como é que eles cultuavam, a forma em que eles cultuavam. E Paulo estava um tanto triste, um tanto revoltado por a maneira que eles cultuavam. Era uma maneira tão idólatra. Será que hoje nas chamadas igrejas, ou seja, nós reunidos, se nós não tivermos cuidado, será que nós também não estamos sendo idólatras? Mesmo que não nos curvamos diante de imagens, de esculturas, de imagens esculpidas, mas de outra forma, será que nós, se não tivermos cuidado, irmãos, nós estaremos idolatrando sim. Às vezes vem a idolatrar um cantor porque louva muito bem, devemos reconhecer, isso é bom, devemos sim. Ou então muitos vêm a idolatrar um pregador porque tem uma boa retórica e tantas outras coisas que fazem de objetos de culto e assim sendo acaba se desviando da verdade. Paulo, quando chega em Atenas, todos os atenienses, aqui no versículo 21, e os estrangeiros residentes
de outra, residentes de outra coisa, não cuidava senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Isso muitas das vezes chama a atenção, as últimas novidades. Qual que é a última novidade? Você sabe da última novidade? Não, olha, veio não sei quem e fez aquele rebuliço, fez aquele não sei o quê, e ali a presença de Deus, foi desta forma, as últimas novidades. Mas, amados e queridos, Paulo disse aqui no versículo 19, então tomando consigo levar ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Eles queriam saber, olha que nova doutrina é essa que ensina? Até mesmo parece que eles estavam querendo conhecer a verdade, como Jesus mesmo disse, conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Até parece que eles queriam conhecer esta verdade, então leva ali Paulo ao Areópago e queria saber que doutrina era aquela. Porque diz o versículo 20, pois que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber a quem vem a ser isto. Para eles era estranhos. Para muitos, as verdades acerca de Cristo é estranho. Se você disser que você é o templo de Deus, que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, muitos não vão dar ouvido e vai dizer, não, eu estou indo à casa do Senhor, sim, eu estou indo lá buscar a Deus, e esquece que Deus está sempre conosco. Então veja que a palavra do Senhor diz que Paulo levanta-se no meio do Areópago e diz, senhores atenienses, em tudo vejo acentuadamente religiosos. Eles eram religiosos. Eles eram religiosos. Os religiosos não compreendem a vontade e o querer de Deus e nem muito menos segue a lei de Cristo, porque ele prefere, porque aprendeu a religião e ele vive de conformidade o que ele aprendeu na sua religião, e ele vive uma pessoa religiosa, um tanto, digamos, supersticiosa. Não sei se você está entendendo, mas você vai entender. Eu estou aqui falando sobre a habitação de Deus. A habitação de Deus, amados, nós precisamos ter uma compreensão, porque a habitação de Deus não é aonde pensamos que Deus está. Deus está naquele lugar? Deus está naquele lugar? Naquele lugar parece que Deus não está. Se você é um verdadeiro cristão, aonde você está, Deus está. Por quê? Porque você é a habitação de Deus. E Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. No versículo 24 que nós lemos. E a garantia é que nós somos, então, a habitação de Deus, que é em Hebreus, no capítulo 3, e no versículo 6, o autor aos Hebreus diz assim, Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmemente até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então ele está dizendo que Cristo, porém, é como filho em sua casa. Aí vem a afirmativa, quando ele diz que Cristo é filho sobre a sua casa, sobre a casa de Deus, em algumas traduções. Aí diz que a casa de Deus, ou a sua casa, somos nós. Então é preciso que nós, amados e queridos irmãos, venhamos guardar firmemente até o fim a ousadia e exultação da esperança.
Parece uma ousadia dizer, não, Cristo está em mim, parece, mas é a palavra do Senhor. Ele que está dizendo que habita não em templos feitos por mãos de homens, mas sim na sua própria casa, a qual casa somos nós. E vejam, amados e queridos irmãos, que no versículo 23 aqui de Atos 17 está escrito assim, porque passando, olha o que diz, quando Paulo estava passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é preciosamente aquele que eu vos anuncio. Para muitos, como eu já disse, se torna um Deus desconhecido quando nós pregamos a verdade de Deus acerca de Deus. Por quê? Porque se é difícil compreender e dizer, não, Deus habita em mim através do seu Espírito, eu sou casa de Deus. Aí o que podemos então dizer, não, peraí, como é que eu sou casa de Deus se eu sou um pecador e Deus não habita onde tem pecado? Ei, escute aqui o que eu quero te dizer. Você é pecador na carne, mas quando você tem Deus na tua vida, no teu espírito, você não é pecador. Porque você é lavado, você é regenerado, você é remido pelo sangue de Jesus. Amados e queridos, ele passa e ele observa. Ele observa os objetos ali do culto, ali dos atenienses. Mas eles percebem que os atenienses, eles ali estavam honrando um Deus que eles também não conheciam. Se nós não tivermos cuidado, irmãos amados, nós podemos estar adorando um Deus que nós não conhecemos. Graças a Deus que eles, pelo menos não conhecendo, estavam adorando o verdadeiro Deus, mesmo sem saber o sentido. Isso também acontece com muitos que estão nas chamadas igrejas, porque eu já disse, igreja somos nós. E estão ali adorando ao Deus, dizendo que é o Deus dos céus, mas pela maneira do seu culto, da maneira de cultuar, acaba cultuando não ao Deus do céu, mas a um falso Deus, a um Deus desconhecido, até mesmo um Deus que não é Deus. Porque o único Deus é Ele que, através do seu Espírito, nos revela a sua palavra para nós sabermos quando nós somos verdadeiros adoradores, que realmente estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. E ele diz que esse Deus que não habita em santuários feitos por mãos humanas, ele diz que nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Tem pessoas que acham que Deus é servido por mãos humanas. Se você servir a Deus, Deus vai fazer algo por você. Se eu fizer isso, Deus vai fazer. Se eu fizer aquilo, Deus vai fazer. Reconheça que Ele é Deus na tua vida e Deus vai fazer a vontade dEle na tua vida e a vontade dEle vai ser realmente aquilo que encaixa perfeitamente no que você precisa e no que você necessita. Toda a honra e toda a glória a Ele. Amados e queridos, Ele não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Não é pelo que eu faço ou pelo que você faz. Não é porque eu vou fazer algo e eu fazendo algo, aí Deus, Ele é obrigado a fazer. Porque Ele disse que fazei prova de mim. Então nós vamos fazer uma troca com Deus e aí, ó Deus, espera aí, eu te dei isso
E eu quero muitas vezes, é claro, vai ser muitas vezes mais. Começamos então a querer fazer uma troca com Deus. Tudo o que nós fazemos, Paulo disse que nós devemos fazer com alegria, porque Deus ama o que dar com alegria. Tudo o que nós fizermos para Deus, nós devemos fazer com alegria. Até a nossa adoração a Deus tem que ser com alegria. Não importa se está lá na prisão, não importa se está com os pés no tronco, mas orando e louvando ao Deus dos céus, e a prisão vai se abrir. E um detalhe, as prisões, as algemas vão cair. Porque você, mesmo nas lutas e nas dificuldades, não está fazendo uma troca, dizendo, eu vou fazer isso, fazer aquilo, Senhor, e o Senhor vai me livrar disto. Muitas das vezes é assim que nós fazemos, como se Deus precisasse de nós. Tudo que Ele faz por nós é pela sua graça, é pela sua infinita misericórdia. E diz Paulo no versículo 26, de uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus fez de uma só vez a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, e havendo fixado os tempos, tudo foi Ele que fixou, e havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os limites da sua habitação, tudo foi por Ele. Você é a habitação de Deus, porque Deus fez você para que você seja a habitação dEle. Ele te escolheu até mesmo antes da fundação do mundo. Diz aqui, para buscar a Deus. Olha, amados e queridos, fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da habitação para buscar a Deus. Se porventura tateando, tá aqui, você precisa tatear para buscar a Deus. Se Ele diz que você é casa de Deus, quantas pessoas tateando, buscando, não está vendo, como se estivesse cego, procurando daqui onde está. Meu amado e minha amada, Deus está com você. Você não precisa estar tateando para ver. Aí olha só o que diz o texto, na continuação do texto. Para buscar a Deus, porventura tateando, o possa achar. Bem que Ele não está longe de cada um de nós. Ele não está longe, você está tateando para poder achar a Deus. Não, eu vou a tal lugar buscar a Deus. Eu não estou falando de você não reunir nas chamadas igrejas, que nós chamamos de igreja, como eu já disse no início do vídeo. Nós chamamos igreja, costumamos chamar igreja, porque nós reunidos, nós somos igreja. Então ali é igreja porque nós estamos ali reunidos. Então, por isso nós somos igrejas reunidas, como eu já falei. Eu vou em tal lugar buscar a Deus, porque é onde eu estou, eu não consigo encontrar com Deus. Eu vou sair daquele lugar em que eu estou cultuando, porque lá eu não estou conseguindo encontrar a Deus. E diz que em tal lugar tem poder de Deus, ali eu encontro Deus. Você está tateando? Procurando Deus? Sendo que Ele não está longe? Ele não está longe. Ele não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos. Olha o que diz aqui, amado. Pois nele vivemos e nos movemos. Nós vivemos por causa dele. É por causa de Cristo. É por causa do Senhor. É porque ele morreu naquela cruz. É por ele que nós vivemos. É por ele, é por causa dele que nós temos vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós temos vida por causa dele, porque ele é a vida. Nós andamos no verdadeiro caminho, por quê? Porque estamos em Cristo e ele é o verdadeiro caminho. Andamos pelo verdadeiro caminho, porque ele é o verdadeiro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que foi que Jesus falou, amados?
Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto tira. E toda vara em mim, ou todo ramo, depende da tradução, em mim, que dá fruto limpa, para que dê mais fruto. Vós estáis em mim, e eu estou em vós. Aí ele diz que sem ele nada podemos fazer, sem ele não podemos fazer nada, sem ele não temos vida, sem ele não nos movemos. Nos movemos, mas como uma múmia. Esse corpo carnal se movendo, mas no mundo espiritual nós não nos movemos. Nós estamos como os mortos. Nós só temos vida por causa dele. Nós só temos vida porque ele ressuscitou. Então nós já morremos com Cristo. Então a nossa vida pertence a ele. Nós temos vida por causa de Cristo. Porque senão nós seríamos um andante sem vida. Você tem vida porque ele é a tua vida. Porque ele pagou um alto preço. Não é porque ele precisa de você. Não é porque ele precisa de mim. Sou eu, é você, somos nós que precisamos dele. Ai, se não fosse a misericórdia do Senhor. Vamos aqui. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Nós somos geração de Deus. Nós não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ao que diz aqui. Versículo 29. Pois somos geração de Deus. Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Amados, tem pessoas que dizem ser geração de Deus e pensa que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, a pedras preciosas. Olha, irmãos amados, você vai... Tá vendo aqui esse tijolo? Pague R$1.000 nesse tijolo. E você vai ter uma mansão. Onde você quiser ter uma mansão, Deus vai te dar uma mansão. Carro importado. Você está pensando que Deus é semelhante à prata e o ouro? Meu irmão, se alegra porque Deus te salvou. Não queira fazer barganhas com Deus. Ele não é esse tipo de Deus. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o único Deus. Não seja enganado por homens, até porque tem homens aí que têm uma boa retórica, sabe enganar muito bem, distorce as escrituras com excelência. Se você não estiver no conhecimento de Deus, conhecereis a verdade e a verdade. Se você não conhece esta verdade, se você não está inteirado, você será um enganado por falsos. Eu não vou me estender mais aqui. Já estou terminando. Mas uma coisa eu quero dizer desta hora para você. Não se deixe enganar. Não permita isto. Seja um amante da palavra de Deus. Tenha dúvida, procura alguém. Procura um pastor. Procura alguém que tenha uma profundidade de conhecimento e que seja uma pessoa compromissada com Deus para poder explicar para você as revelações das Escrituras, para que você não seja um enganado. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, porque Ele fez o mundo, o que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra.
Ele não precisa habitar nessas coisas não, porque foi ele que fez os céus e a terra. Ele fez o mundo, ele fez tudo. E ele fez o homem para que em Cristo Jesus, para que aceitando o sacrifício de Cristo, não queira viver mais a sua vida, mas viver a vida de Cristo. Viver a vida de Cristo é viver a lei de Cristo. A lei de Cristo é essa. Antigamente se dizia: amarás o seu próximo e aborrecerás o seu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Esta é a lei de Cristo. Que Deus continue abençoando as vossas vidas. Que Deus continue abençoando. Fique todos na paz do Senhor. Reflita, por favor, e deixe o Espírito Santo te conduzir. Fica na paz. Glória a Deus.